Hoje eu vim falar de um assunto importante, que é sobre um estado emocional que nos acomete em vários momentos da nossa vida e pode chegar em horas inesperadas. Eu estou falando do estado da angústia. O que é a angústia? A angústia é um estado acompanhado de sintomas tanto físicos quanto emocionais e que trazem bastante desconforto para nós quando ele nos acompanha. Você já deve ter sentido aquela sensação de bolo na garganta, de um aperto no peito, de um aperto na cabeça, de uma inquietação dentro de você, né? Uma sensação que você não está cabendo dentro de você. Alguns sintomas físicos também, como dor no estômago, como uma falta de apetite, insônia, dor de cabeça, uma taquicardia. Então, sintomas como esses fazem parte do estado emocional da angústia e são sintomas muito desconfortáveis que trazem algum sofrimento para a gente. Apesar do estado da angústia vir acompanhado desses sintomas, não significa que esse estado é uma doença. É um estado que faz parte da nossa vida, da vida dos seres humanos. Todos nós temos e passamos por momentos como esses, né? E que chegam em momentos inesperados. O que eu quero dizer com isso? Em momentos, por exemplo, no trabalho, quando estou desenvolvendo alguma atividade, pode aparecer uma sensação de dor no peito, um bolo na garganta, uma taquicardia ou muitas vezes uma pulsação neste local aqui. Isso pode acontecer. Quando eu estou relaxado na cama, indo dormir, de repente meu coração começa a bater forte, eu senti um aperto no peito, ou num barzinho conversando com amigos, também pode vir algum incômodo no sentido de um aperto na cabeça, sentir o coração batendo forte, enfim, momentos inesperados, reações, sensações como essa podem nos aparecer, né? Então, uma das características do estado da angústia também é que nós não temos muita clareza do que está motivando esses sintomas, esse desconforto, diferente do sentimento do medo. Quando nós temos medo, nós temos uma ideia do que está causando o medo, né? Uma situação, uma pessoa, no sentido, uma sensação de ameaça, mas é algo que eu tenho uma clareza, eu sei o que é, e eu tenho a condição de agir em direção a esse medo, né? Mas a angústia não. A angústia é esse estado, esse conjunto de desconforto, desses sintomas que aparecem inesperadamente, pode aparecer inesperadamente, e às vezes eu não tenho uma clareza exata do que pode estar motivando esse desconforto tão grande. Então, o que é o estado, o que faz acontecer, né, esse estado tão desconfortável na vida da gente? Ele não é uma doença, faz parte da vida. Então, o que motiva o aparecimento desse desconforto, desse certo sofrimento para nós? O estado da angústia, ele está muito ligado à nossa vida, à nossa maneira de conduzir a nossa vida. Cada um de nós tem a sua natureza, a sua personalidade, o seu temperamento, o seu jeito de pensar, de sentir, de agir, e somos únicos, cada um é um, aqui na nossa alma, no nosso coração, internamente, né? Mas ao longo da vida, muitas vezes é difícil para nós sermos verdadeiros nos nossos relacionamentos, nas nossas escolhas, na nossa forma de conduzir a vida, verdadeiro no sentido de irmos sempre de acordo com o que a nossa natureza nos pede, com o nosso eu verdadeiro, né? Então vou dar um exemplo aqui. Quantas vezes temos dificuldades em falar não nas situações, para as pessoas, e acabamos dizendo sim para situações que não gostaríamos de dizer, por medo de sermos rejeitados, de sermos criticados, das pessoas não compreenderem a nossa falta de disponibilidade naquele momento e ficarem com raiva da gente, virar nosso inimigo, né? Então, quantas vezes a gente acaba concordando com situações que não vão de encontro com a gente por causa desses medos de insegurança? Essa é uma das situações.
Outra situação, por exemplo, situação de trabalho. Quantas vezes vamos nos acomodando em situações de trabalho que não vão de encontro com aquilo que satisfaz a gente mesmo, que está dentro daquilo que eu gosto de fazer, seja pela questão financeira, seja pela questão do medo de tentar outras oportunidades e não dar certo, pela acomodação na situação em que já nos encontramos. Então vamos permanecendo numa situação que não é satisfatória para a gente, né? Não dá alegria no coração da gente. E esse é um fator também que pode trazer angústia. Nas relações afetivas também, seja num namoro, num casamento ou num relacionamento de mais tempo, já notamos que não está indo mais na direção daquilo que nos faz feliz, daquilo que satisfaz o nosso coração, né? Os nossos anseios, mas vamos mantendo a relação por acomodação, por falta de coragem, de tentarmos outras situações, às vezes por medo da própria solidão, de não sabermos o que está por vir aí se fizermos escolhas diferentes daquilo que já está familiar para a gente. Então, e dessa forma, todos nós em alguns momentos vamos vivendo a nossa vida, né, nos distanciando daquilo que a nossa natureza nos pede, o nosso jeitinho, nossa personalidade, nosso temperamento, né, nos pede para ser e para viver. Nós vamos nos distanciando disso muitas vezes por vários sentimentos de medo, de insegurança, né, medo da solidão, às vezes por não sermos corajosos o suficientes, ousados o suficientes para dar outros passos diferentes em nossa vida. Também a falta de autoconhecimento pode levar a escolhas e uma forma de conduzir a nossa vida diferente, distante daquilo que vai de encontro com a gente, daquilo que combina conosco mesmo, né? Por não sabermos o que combina, como eu sou, de que jeito eu sou, o que traz paz, o que traz alegria para mim, bem-estar, conforto. Então a falta deste conhecimento muitas vezes nos influencia aí a fazer escolhas que não vão de encontro com a gente mesmo, escolhas de relacionamentos, de trabalhos, de lugares, né? E isso tudo vai motivando uma vida mais insatisfatória, uma vida que não traz entusiasmo, que não traz felicidade e alegria pra gente. E aí quando vivemos assim, acontece que vem o sentimento de desconforto, que é o que chamamos de angústia, e vem em momentos mesmo inesperados e nós não temos uma clareza muito grande do que pode ser, porque às vezes a maneira que estamos conduzindo a nossa vida já está tão familiar para a gente que não fica claro de fato que é uma insatisfação que eu estou tendo com a própria vida, né? Já é coisa que eu já estou tão acostumado, tão familiarizado, que eu não tenho claro exatamente o que está acontecendo, que está trazendo aqueles desconfortos assim que vem horas em momentos que eu não estou esperando, né? Como assim, o que está acontecendo? O estado de angústia desta maneira, ele é até muito positivo, apesar de trazer esse desconforto, ele é um estado muito positivo, porque ele é que nos incomoda, né? De uma certa forma nos faz parar para pensar o que não está indo bem na minha vida, né? Se as escolhas que estou fazendo estão me trazendo felicidade, estão indo de encontro comigo mesmo, né? Se eu estou me colocando em lugares que estão me respeitando, né? Pessoas, enfim, as escolhas que eu estou fazendo estão indo de encontro comigo. Então, nos momentos em que nós nos encontramos angustiados, é importante a gente parar para pensar na nossa própria vida, né? Refletirmos sobre o que eu quero, o que eu gosto, será que eu estou fazendo escolhas que estão indo de acordo com o que combina comigo, que eu estou vivendo numa medida próxima dos meus limites e das minhas possibilidades. Então, muito importante, né? Quando aparecer esse estado pra gente, realmente a gente parar para pensar e fazer alguns movimentos importantes, de maneira que a gente consiga se aproximar cada vez mais da nossa natureza, né? Do que o nosso coração pede para nós. E é isso que de alguma forma vai atenuando, vai minimizando e vai equilibrando um sentimento de bem-estar,
né? Atenuando, eu digo, o sentimento da angústia, esses desconfortos que vêm, e o sentimento de bem-estar, ele já vai começando a predominar mais dentro da gente, dando uma sensação de paz, de serenidade, né? Uma sensação de mais tranquilidade dentro da gente. Acontece que muitas vezes também podemos ter o sentimento, o estado de angústia de uma forma recorrente e não parar para pensar sobre isso. A gente só vai sentindo aí o desconforto, ele vai vindo, depois ele passa, depois volta de novo, e nós não paramos para pensar, não paramos para ver o que está acontecendo, né? E aí, nesse momento, se ele se torna recorrente, contínuo, e a gente não faz esse movimento aí de fazer algumas mudanças, de analisar, fazer uma autoanálise, esse sentimento pode se tornar prejudicial, sim, se desdobrando às vezes em doenças emocionais mais sofridas, como por exemplo uma falta de sentido para a vida, que se torna uma depressão, ou então uma ansiedade generalizada, que são preocupações e aflições mais recorrentes e intensas que ocorrem no nosso dia a dia com tudo, né? Que é uma preocupação bem exagerada com o futuro. Uma paralisação, uma falta de vontade com o trabalho, com a vida, né? Então uma falta de entusiasmo, falta de ânimo. Em relação aos sintomas físicos, pode desenvolver aí uma gastrite, uma insônia, uma falta de apetite, né? Recorrente taquicardia, uma sensação de aceleração aqui no seu coração. Então, são sintomas que vão se tornando cada vez mais desagradáveis, se desdobrando realmente em doenças. Então, a gente precisa ter muito cuidado nesse sentido de quando a angústia se torna recorrente. E aí, né, neste momento, precisamos procurar um auxílio psicológico, sim, um acompanhamento psicológico. O que acontece nesse acompanhamento? Nós vamos chegar lá e vamos colocar para fora nossos sentimentos, nossas vivências, né? O que é o colocar para fora? É falar. Nós precisamos de falar sobre nossos sentimentos, nossas vivências, nossas escolhas, o que a gente gosta, o que combina com a gente, né? Quais são os meus projetos, quais são os meus limites. E isso faz eu me reorganizar aqui em relação ao que eu sinto, ao que eu quero e como eu estou conduzindo as coisas na minha vida. Naturalmente, com o tempo, né, e com foco em meu autoconhecimento, eu vou começando a equilibrar as minhas escolhas e fazer escolhas mais próximas de quem eu realmente sou, né? Vou começando a criar mais coragem, vou começando a fortificar mais a minha autoconfiança, né? A ver mais o valor e as minhas qualidades, e dessa maneira, mais naturalmente, eu vou conseguindo escolher coisas que vão mais de encontro comigo mesmo, o que vai atenuando e minimizando e até finalizando mesmo com esse estado de angústia na vida da gente, né? O tratamento medicamentoso, ele passa a ser necessário, de fato, quando a gente já começa a desdobrar em doenças, né? Quando esses sentimentos já começam a se desdobrar em doenças como a depressão, uma ansiedade mais forte, mais recorrente. E esses são pontos que a gente pode realmente evitar procurando o auxílio psicológico quando percebemos que por nós mesmos não damos conta de entender e compreender o que está acontecendo e como movimentar essas escolhas que estamos fazendo em nossa vida mais próximos de nós mesmos. Então, espero que essa explicação tenha dado uma noção um pouco melhor sobre o que é esse estado de angústia, o que podemos fazer quando ele surge em nossa vida. Não é uma doença, é um estado natural, pode ser positivo, né, porque nos coloca para frente em relação ao que nos faz feliz e nos satisfaz. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Toda semana ou quase toda semana vão estar chegando assuntos novos sobre a nossa saúde mental, e eu espero você até a próxima.